Vale. Informação com credibilidade. 7h46, entrevista do dia nesta quarta-feira, recebendo ao vivo, com muito prazer, aqui nos estúdios da Vale. Ele que esteve aqui na última segunda, quando você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho do Jardim Itinerante, empresa que realiza a comercialização de plantas, produtos para o cultivo das plantas e também presta serviços, né, na manutenção e realização de projetos de jardins e áreas verdes, espaços naturais. E hoje o Rafael Cox está de volta aqui com a gente na bancada do Jornal Rádio Vale e vai nos falar sobre outro assunto interessante. A gente naquela ocasião, na segunda-feira, comentou sobre a utilização do cultivo das plantas na terapia, né? Em várias terapias aí das pessoas que passam nesse momento por momentos de tensão, principalmente relacionados aí com a intensificação nesse período de pandemia. Hoje vamos falar sobre um outro assunto que é bastante interessante e tem cada vez mais adeptos também, que é o cultivo das árvores e plantas frutíferas. É sobre isso que o Rafael vai nos falar. Rafael, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Bom dia, Cid, bom dia, ouvintes da Rádio Vale. É um prazer novamente estar aqui para falar um pouco mais dos benefícios aí da jardinagem. Vamos falar das árvores frutíferas. Quando a gente remete a pensar em árvores frutíferas, a gente já leva o nosso pensamento lá para aqueles grandes pomares, sítios, fazendas que têm o seu espaço para o cultivo dessas plantas. Mas isso tem se modificado ao longo dos últimos anos. Não é necessário ter uma grande área para cultivar árvores frutíferas, né, Rafael? Isso mesmo, Cid. Não necessariamente a pessoa precisa ter um sítio, uma chácara, um jardim grande para estar cultivando as árvores frutíferas. Hoje é possível, através das árvores enxertadas, né, cultivá-las em vasos mesmo, em pequeno porte, já logo cedo elas já estão frutificando, que é o caso das cítricas, da jabuticaba também. Então, num pequeno vaso aí tu já consegue cultivar e colher frutos, assim, bem cedo. Em um pequeno espaço, assim. Quando eu penso, você citou as árvores enxertadas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles pegam uma parte, o cavalo e o porta-enxerto, né? Eles pegam, para o ouvinte entender, eles pegam uma parte de uma árvore e uma parte de outra para a planta produzir mais cedo. Uhum. E com melhor qualidade, né? Do que antigamente. Elas produzem mais cedo. Por exemplo, um pé de laranja. Antigamente não, né? Hoje também, se tu pegar e plantar a sementinha, né? Ou fazer só a estaquia, que é a estaca do galho, né? Ela vai demorar cerca de 7 anos para produzir. E enxertada, ela demora 2 anos e meio. Tanto é que tu compra hoje árvores de 1 metro, 1,5 metro já florescendo e produzindo, né? Por causa da técnica do enxerto. Muito bem. Bom, é possível, portanto, uma árvore dessa que não tem tanto tempo, né? Ela é uma árvore considerada pequena, já produzindo em vasos, em pequenos espaços da minha casa, é isso? Isso mesmo. A única coisa que elas precisam é de sol, né? Uhum. Elas precisam de bastante sol. Então, tu tendo uma varanda, um espaço na tua casa onde pega ali pelo menos 4 horas de sol, já é possível ter uma árvore frutífera. Perfeito. E quais as espécies, os tipos que mais são comercializados e que as pessoas mais cultivam nessa prática em pequenos espaços, nas suas casas hoje, Rafael? Hoje as pessoas procuram mais as árvores cítricas, né? Bergamota, laranja, mas essas são as mais procuradas, porque essas árvores, essas frutas remetem muito à infância dessas pessoas, então elas acabam procurando. Mas tem uma infinidade aí de árvores que as pessoas também procuram, né? Mas essas que eu citei, elas se dão melhor aqui na nossa região. Uhum. Então, às vezes a pessoa quer um mirtilo, por exemplo. Ela não é uma árvore, é um arbusto, né? Mas é frutífera. Só que o mirtilo ele não dá tão bem aqui na nossa região. Mas é uma fruta muito gostosa, né? Tem no mercado para vender. E é bem caro também a fruta. É bem difícil de encontrar e quando encontra tem um preço bem caro. Só que ela não se adapta muito bem na nossa região, porque ela precisa do inverno rigoroso para depois na primavera ela florescer. Uhum. Então, por isso que algumas árvores, algumas frutíferas, né, não dão tão bem aqui na nossa região. E as cítricas, elas dão muito bem aqui na nossa região. Então elas se adaptam mais devido ao nosso clima. Ao nosso clima, isso. Muito bem.
Se eu tenho uma árvore, por exemplo, uma laranjeira, um limoeiro, um pé de tangerina num vaso na minha casa, isso exige muita manutenção? Quais os principais cuidados básicos que eu vou ter que ter com essa planta? Assim, duas situações. O primeiro porte da planta, né? A copa da planta, a parte aérea da planta, ela cresce proporcionalmente à raiz. Então, se tu quer ter uma planta mais compacta, menor, você vai ter um vaso menor. Porém, quanto menor o vaso, menos umidade vai ter a terra, menos espaço vai ter para a raiz crescer. Então, tu vai ter que estar regando com mais frequência. E plantas em vaso, você vai precisar estar adubando com mais frequência também. Por quê? Porque não tem o solo para a raiz crescer e no solo tem centenas de milhares de espécies ali, né? Minhoca e tudo mais. E no vaso já é mais difícil ter. Então você vai ter que estar repondo esses nutrientes que no solo não tem. Mas é muito tranquilo de fazer, tu vai fazer uma vez por mês, dependendo da planta, dependendo do vaso que tu tiver. E o ideal é colocar um adubo orgânico, não colocar adubo mineral, né? Não botar o NPK, que são aquelas bolinhas coloridas, né? Porque aquilo lá é um fertilizante químico, então você vai estar consumindo, né? Depois do fruto, então não é tão legal. Geralmente quem quer produzir em casa já quer uma coisa mais natural, então pode fazer uma compostagem com o lixo da cozinha, né, com as cascas de frutas e tudo mais. Pode ter um minhocário em casa, pode conseguir lá num curral perto de casa com um amigo, esterco bovino ou cama de aviário, ou, né? Então fazer essa adubagem com um produto mais natural. Perfeito. Isso vem bem de encontro ao que a gente havia comentado na segunda-feira, porque essa dedicação, esse tempo que eu vou doar para talvez separar lá as cascas das frutas que eu consumo, as cascas dos legumes que eu utilizo para cozinhar diariamente em casa, para fazer esse adubo, para estar adubando essa planta, isso também traz uma sensação de prazer muito grande e vem bem de encontro à própria saúde mental, né? Que a pessoa vai empregar para aquela prática saudável, né, Rafael? É isso mesmo, Cid, é o que a gente estava conversando outro dia, né? Tu muda uma pequena atitude, tu muda um hábito que uma coisa vai levando a outra e você vai levando aquilo para as outras pessoas também. Perfeito. Bom, e para a aquisição dessa planta e desses materiais, porventura aí o adubo ou a própria terra, hoje vocês dispõem de todos esses materiais na loja? Como é que eu posso fazer essa aquisição? Isso, lá na loja a gente tem todos os insumos necessários, né? Tem uma infinidade de árvores frutíferas, o que não tiver lá no momento a gente consegue de uma semana para outra. Temos os vasos também, temos a terra adubada, temos os adubos naturais, que além dos que eu citei agora há pouco, também temos farinha de osso, torta de mamona, que são orgânicos, né? Orgânicos não da agricultura orgânica, mas orgânicos no sentido de ser de um organismo, não ser tipo um mineral que não é derivado de petróleo, por exemplo, certo, né? E então a torta de mamona é daquela árvore mamona, aquela baga, né? Então é um pó feito daquilo, a casca de osso é da casca de animais, né? De bois, enfim. E pó de concha também, que é de conchas marinhas, né? Então tem todo esses adubos aí orgânicos para estar utilizando no pomar. Perfeito. Isso tudo vem para necessidade que esse meu vaso, esse espaço que eu vou, na verdade, criar um microclima para que essa planta acabe se desenvolvendo dentro daquele espaço limitado em que eu vou colocá-la. Por isso há essa necessidade da reposição dos nutrientes que a planta vai precisar. Mais cálcio, mais potássio, né, Rafael? Isso mesmo, isso mesmo. É porque na natureza funciona assim, né? Quando uma árvore brota lá, né, na floresta, ela vai crescendo e vai caindo as folhas e vai nutrindo o solo, né? Aí morre um animalzinho ali no pé dela, já fornece nutriente, cai um bicho ali e vai tendo essa troca, chove e a minhoca e os outros micro-organismos, né? Então, na nossa casa, a gente vai tentar imitar a natureza, né? A gente não vai colocar as cascas, vai botar umas folhas secas, casca de alimentos já curtidas,
esterco de alguns animais, curtido, tudo, vai imitando a natureza, né? Perfeito. Aí tem a forma certa de se fazer, mas é tudo muito tranquilo. Depois que tu pega o jeito, assim, tu sente o prazer de fazer aquilo, né? Perfeito. Então aí não se torna mais um sacrifício. Aí eu passei lá na loja, eu adquiri o meu vaso, a minha planta, a minha terra adubada, né, que vocês também dispõem lá hoje, plantei ela em algum canto lá da minha casa. Porventura as folhas estão amareladas, ou ela está demorando, por exemplo, para frutificar, as flores, porventura ela floresceu, as flores estão caindo. Esse tipo de aconselhamento, né, do que está acontecendo nesse momento, daquilo que eu estou precisando ali, vocês também prestam para quem necessita? Isso também, a gente dá esse auxílio para a pessoa. A gente só pede que, quando possível, já tire algumas fotos, né? E leve junto, que daí a gente consegue verificar o que está acontecendo. Se é alguma doença, se é alguma praga, se é falta de nutriente, se é excesso de nutriente, se é pouca rega, se é muita rega, se é pouca luminosidade ou muita luminosidade. Aí a gente consegue detectar e já fornecer para a pessoa ali o conhecimento para não acontecer mais, né? Perfeito. Deve ser muito gratificante um pouco empenho para mim hoje plantar uma árvore na minha casa e depois eu poder colher os meus frutos, poder consumir isso através daquele trabalho que foi empregado ali no meu tempo livre, no meu tempo de sobra. Isso é recompensador, né, Rafael? Isso é muito, muito gratificante, porque as nossas plantas é muito parecido com quando a gente está cultivando uma árvore frutífera ou qualquer outra, ou até florífera, né? Qualquer outra planta, é como se a gente estivesse criando um filho, né? A gente vê ela crescendo, vê florescendo e a gente vai cuidando. Se vai algum bichinho lá, às vezes a gente tem algum animal doméstico, se ele vai perto, a gente já tira ele de lá e vai cuidando, vai cuidando. Daqui a pouco ela dá o fruto e a gente consegue consumir o fruto, né? Isso é muito bom, acaba melhorando aí a nossa qualidade de vida, né? Então a gente é muito compensador, assim, tu poder ter essa oportunidade. Ou no caso, se oportunizar, né? Porque é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Isso se aplica às hortas também, poderíamos dizer, né, Rafael? Também, as hortas também. E nesse momento que a gente está enclausurado, né? Está precisando nesse momento ficar, que é importante. As pessoas que tinham seu pomar, que tinham sua horta, puderam colher desse benefício, né? Porque estavam assim, não ficaram tão à mercê de ir no mercado, que não podia, né? Deve estar se evitando de ir no mercado, em feiras. Então, quem tinha seu pomar, sua horta, acabou ficando muito contente, né? Estando privilegiado nesse momento de isolamento, né? Isso. Concordo plenamente. Muito bem. Então, para quem quiser adquirir vasos, as mudas das plantas frutíferas, a própria terra e esses produtos, né, que vão compor aí a minha adubação, é só passar lá na loja do Jardim Itinerante e, né, questionar, perguntar sobre esses produtos. Aonde que fica a loja e como que as pessoas podem estar adquirindo, Rafael? Isso, quem tiver vontade de ter o seu pomar, até sua horta, né, que a gente tocou no assunto, pode estar passando lá na loja, leva mais ou menos em mente, assim, ou em foto, ou em desenho, o que for, o que pensa em fazer, que a gente vai conseguir estar instruindo certinho tudo o que é acessível de colocar, e dependendo de quanto a pessoa quiser investir, a gente já consegue passar ali um valorzinho certinho para a pessoa. E o nosso endereço fica na rua Alvina Simas Reis, número 191, Centro de Tijucas, próximo da PAI. O telefone para contato é? 4891945184. Perfeito. Já é válido antecipar que não é um investimento muito alto e o prazer como eu frisei, recompensador, né? Sim, vale muito a pena. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua vinda até aqui. Bom trabalho, né, a toda a equipe do Jardim Itinerante. E eu tenho certeza aí que as pessoas que nos ouvem nesse momento vão se atentar mais para essa possibilidade prazerosa que é o cultivo das árvores frutíferas aí nas suas casas, viu? Tá bom. Muito obrigado também pelo convite, Cid. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.